Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode também ser acessado através da parabólica nos canais da rede EDSAT, ou também da rede CEBED, o canal da educação, pelo satélite digital. Nós hoje vamos debater o imposto de renda, a declaração do imposto de renda. E para isso nós convidamos um especialista na área, o professor Marcos Barbosa. O professor Marcos Barbosa é mestre em educação, é graduado em matemática, tem especialização em finanças e é o nosso coordenador de gestão financeira aqui da FATEC Internacional e também é coordenador de vários cursos de pós-graduação. Professor Marcos, eu quero inicialmente agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate. Estamos num período em que todos os brasileiros estão preocupados em preparar a sua declaração de imposto de renda e o senhor, juntamente com o professor Carlos Ubiratã da Costa Schier, produziu um trabalho, um manual, que é o imposto de renda, quem deve declarar. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito deste manual, que tipo de informações ele tem e vamos procurar esclarecer os nossos telespectadores aqui da CWB-TV e os nossos alunos também. Perfeito, Jorge. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a você que está nos assistindo. Pois bem, Jorge, essa iniciativa saiu justamente daqueles momentos que a gente dava aula, de algumas palestras, onde a gente percebeu a dificuldade de muitos alunos, no decorrer nesse período de declaração, sempre questionando informações complementares em relação à declaração de pessoa física. E aí surgiu a ideia, um projeto pioneiro junto à editora IBPEX, de fazer esse pocket, que é um livrinho resumido, aí no máximo tem 30 páginas, de fácil leitura, assim, uma linguagem dialógica bem simples, com um DVD que explica, de modo rápido e direto, como se deve montar a sua declaração de pessoa física. Professor Marcos, a pessoa declara o seu imposto de renda. Perfeito. Daí ela descobre que errou. O que ela pode fazer? Olha, primeira coisa a se fazer, Jorge, ao detectar, é fazer a ratificação. Isso pode ser feito em qualquer momento, até mesmo depois do prazo de declaração. Então, o que é importante é não deixar para depois, Até porque a Receita vai entender, com bons olhos, que você está de fato querendo contribuir com a verdade da sua declaração. Quais são as novidades, professor Marcos, para esse ano de 2011? A gente sabe que todo ano, no período em que faz as declarações do imposto de renda, a Receita sempre vai aperfeiçoando, inovando. O que o senhor pode nos apontar de novidades nesse ano? Perfeito. Jorge, uma das grandes novidades é que não se tem mais a declaração impressa, aquela feita no papel, que muitas vezes era possível se declarar lá na lotérica, no caso de isento, ou através até dos formulários entregando na Receita. Hoje somente é disponível via internet, CD ou em pendrive. E ainda, nessas duas modalidades do pendrive e do CD, devem ser entregues diretamente ao Banco do Brasil ou a rede de caixas econômicas federais. Então, essa é uma novidade bacana aí para a Receita. Dentro, que a gente pode ressaltar, é a declaração para casais de mesmo sexo, que é uma novidade aí. Casais com mais de 5 anos, considerado já uma união estável, pode declarar
né, fazer a declaração completa, conjuntamente. Como se fosse um casal de homem e mulher? Heterossexual, perfeitamente. E, aliás, pode até colocar um deles como dependente. Então, acho que isso foi um ganho aí, né, para a comunidade em relação a esse aspecto tributário, né. Uma outra novidade também pertinente é que foi o último ano que foi corrigido, né, a base de cálculo do imposto de renda com 4,5%. Até então, para o próximo ano, nós não temos mais reajuste para o imposto de renda. Hoje nós temos que faixas de alíquota, professor Marcos? Olha, nós temos uma faixa que parte desde 7,5%, isento, né, até 1.434. Se o senhor quiser. Eu tenho até uma tabelinha, se você me permite, né, porque esclarece de modo mais concreto. 1.434,59, rendimentos abaixo disso são isentos. Acima disso começa a pagar... Acima disso eu começo a ter a tributação. E aí essa tributação ela é fatiada em cima de cada alíquota. Por exemplo, eu tenho 7,5% para quem tem rendimentos mensais de 1.434,60 até 2.150. De 2.151 a 2.866, Jorge, a alíquota é 15%. De 2.866,71 a 3.582, 22,5%. E passando de 3.582, superior a esse valor, a alíquota passa a ser 27,5% para pessoa física, né? Um outro detalhe, professor Marcos. Os rendimentos que são tributáveis são aqueles salariais? Por exemplo, uma pessoa que é autônomo também tem que declarar aquilo que recebeu como autônomo? Certamente. Passando dessa margem que a gente tem ideia dos seus rendimentos, é interessante que ele faça, né, a sua declaração, a sua dedução do imposto de renda lá através do Carnê-Leão, né? Ou seja, imprimindo, fazendo o pagamento da DARF mês a mês. Então vai facilitar para ele na hora de tentar restituir, né, o imposto dos serviços autônomos que ele desenvolveu. E aí é interessante, Jorge, a gente ressaltar, por exemplo, algumas situações. Normalmente a pessoa tem lá uma previdência privada e vem, né, num determinado momento, precisar de fazer um resgate de uma quantia, né, para atender uma necessidade financeira. Aquela quantia que ele resgatou, né, pequena, não todo o resgate, mas aquela pequena quantia que ele resgatou, é passível, né, de dedução. Ele deve declarar no ano do exercício. Se você tem um imóvel e vendeu esse imóvel, né, de um ano para o outro, e esse imóvel houve uma valorização, né, de um ganho superior às alíquotas determinadas pela Receita, é passível de dedução. Então não é só aquele rendimento na fonte que a empresa entrega para ele enquanto funcionário, né? Se ele consegue ter ganhos de outras fontes, é possíveis de dedução. Um exemplo disso também é os ganhos com o mercado de ações, né? Que tem muita gente hoje investindo, o mercado está propício, e aí o pessoal investe na bolsa, tem lá dentro dos seus ativos, né, os ganhos, e resgata esse ganho e fica quietinho, né? Na verdade, depois, quando a Receita cruza lá com a bolsa, vai ver que você teve rendimentos e não declarou, e você está passível aí de ser multado e cair na malha fina, né? Aliás, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que é a malha fina, como ela funciona e como a pessoa pode sair da malha fina. Perfeito. A malha fina, na verdade, Jorge, é o momento em que esse contribuinte ele está está devendo com as suas obrigações tributárias junto ao governo, ou seja, junto à Receita. E a gente dá esse nome de malha fina por quê? Porque a Receita cruza os dados, né, lá da fonte pagadora, exatamente com os informes de rendimento que a pessoa física declarou. Ao cruzar esses dados, ele vai simplesmente fazer o trabalho de conferência, né? Saiu R$100 daqui, entrou aqui. Daqui saiu R$100, foi para este. Então, este cruzamento é para verificar se a tributação está sendo feita
conforme a lei determina. O que acontece é que ao declarar alguma informação, né, ou colocar informações não verídicas, pode entender como um ato ilícito. E você que é advogado com mais propriedade, né, já pode dizer, afirmar para a gente que daí a pessoa está passível, né, de crime contra a tributação, contra o Estado, e aí está passível de lei. E aí a gente entende, né, esta lei como sendo o confisco, onde você cai na malha fina. Ao estar lá, porque também tem um detalhe, não é? A gente não pode considerar que quem está na malha fina é porque está com débito junto, né, à Receita. Não, às vezes algum informe, alguma declaração, algum dado que foi digitado errado, é muito importante ressaltar isso, Jorge. Na hora que você, contribuinte, está fazendo a sua declaração, você está digitando um valor e digita errado. E aí era 10 mil, passou a ser 1 milhão. A Receita vai falar, poxa, mas da onde entrou esse 1 milhão, né? Será que não é lavagem de dinheiro? E aí você caiu na malha. Então, a Receita vai te informar, você vai ter que apresentar os dados, se tiver erro, vai fazer ratificações, vai corrigir, né, esta declaração para deixar tranquilo. Professor Marcos, quanto às deduções? Nós sabemos que são poucas as situações em que você pode deduzir para diminuir o imposto para ser recolhido. Gostaria que o senhor abordasse esse aspecto também. Podemos apontar algumas, né? No que se refere à pessoa física, nós temos as deduções com educação, né, dos nossos dependentes, saúde, empregado doméstico, né, são as deduções hoje passíveis. É claro que delas há uma abertura, né, onde lá no próprio mecanismo da Receita, no software da Receita, vai dizer o que é passível de educação. Por exemplo, eu vou te dar uma ideia, Jorge. A escola do filho é passível? Sim. A faculdade? Sim. Tem um certo valor. Tem né? um certo valor. Então, você vai declarar. Agora, às vezes você vai lá e participa de uma palestra, né? Pagou a inscrição da palestra, de um seminário. Isso não é passível de dedução, tá certo? Vai fazer um curso de inglês aí, né? Embora é educação, mas ainda não é pertinente a uma educação direta. Então, algumas coisas, né, não são passíveis no que se refere. Em relação aos dependentes, quantos dependentes você pode declarar? Olha, a relação de dependente, né, no próprio regimento, aí no nosso material e no próprio site da Receita, ela levanta algumas situações. Por exemplo, filhos dependentes diretos de até 21 anos de idade, ou aquele que está na faculdade até 22 anos. Né? Então, ele mora com você e você paga a faculdade dele. Então, ele é considerado um dependente. Filhos adotivos com a procuração legal, né? Não basta morar apenas com você, você cria, você fala, eu crio desde criancinha, desde pequeno, mas como você não está regulamentado, né? Não está regularizada a situação de adoção, você não pode colocar ele como dependente. Pais e mães, né? Aposentados, né, acima da idade mínima, você pode, se morar com você, você pode ter ele como seu dependente. Né? Até mesmo... Pensão alimentícia. Sim, você vai deduzir, né, porque você paga, então você vai deduzir lá no imposto também de renda. nesse valor. Exato. E aí vai uma gama, né, de informações. Certo. E, professor, o site da Receita, ele tem as orientações de como preencher. Perfeitamente. Se a pessoa preencheu uma parte hoje, quer continuar preenchendo amanhã, é possível ou tem que fazer tudo no mesmo dia? Não, isso é possível. Lá no site receitafederal.gov.br, você vai não só tirar as suas dúvidas, né, porque eles têm lá um saque, onde tem as dúvidas mais frequentes dos contribuintes, e você tem lá os programas. Então, ao baixar um programa no seu computador, certo, Jorge, você pode estar salvando ela e dia a dia ir carregando as informações, ir alterando até o prazo de entrega. Certo. No momento da transmissão,
este sim é o momento que você tem que mandar a declaração completa. Certo. Esse ano o prazo de entrega é um pouco mais curto, né? É 29 de abril para as pessoas físicas. E eu estava, né, tem as pessoas jurídicas, né, que o prazo também é esse, mas tem uma informação importante para as pessoas jurídicas inativas é até 30 de março. Né? Então, quem teve uma empresa e não movimentou, né, no ano do exercício, no ano base, até o dia 30 de março tem que estar fazendo a declaração. Professor, todo mundo que tem CPF deve declarar imposto de renda ou não? Atingindo a alíquota mínima, né, os 7,5%, ou seja, aqueles ganhos, é importante. E tá? uma E criança, mesmo o isento. E uma criança que tem CPF tem que declarar? Uma criança que tem CPF, Jorge, entra como dependente. Então ele já está ali, já né? Pode, daí põe o número do CPF. Sim, já entra lá, né, com seus informes. O senhor falou a respeito da pessoa que vende um imóvel. E a pessoa que tem um rendimento do imóvel, por exemplo, um aluguel. Perfeitamente, você pode deduzir, até porque aquele contribuinte que paga o aluguel, ele vai jogar lá em bens e direitos, né, em obrigações. E aí vai estar claro, olha, eu paguei no ano tal para Jorge Bernardi o aluguel de R$600 mês, totalizando no ano de 2010, 6 vezes 12, aí vamos fazer uma conta rápida, 7.200. E aí, na sua declaração, é importante que você coloque lá em bens e direitos que você recebeu, né, de aluguel, do imóvel X, o valor de 7. Porque daí, nesse momento de cruzamento, é onde vão estar as informações que vão se coincidir. Como nós estamos no satélite, temos alguns telespectadores que são de outros países, aqui da América do Sul, e que podem ter algum brasileiro ali. Olha só. O brasileiro que está no exterior, ele tem que fazer a declaração do imposto de renda? É interessante, é importante que faça, até para regularizar a sua vida, né? No momento que ele vem para cá, né, seja passeio ou não, para não ter problemas alfandegários e tal, é importante que ele faça, sim, a declaração, a não ser que ele more lá, né? E eventualmente, mas se ainda tem residência fixa aqui, faz esse mecanismo, esse intercâmbio de ir para lá, voltar de vez em quando, é importante que ele faça, né? A declaração para estrangeiros ali e tal. E no caso, professor, de quando um contribuinte, ele é menor, mas ele tem bens próprios. Pode ser uma herança, pode ser bens que ele ganhou. Também deve fazer a declaração? Perfeitos. Como dependente, ele, no caso ele ser menor e ter uma herança, essa herança certamente deve estar sendo gerida por alguém, né, Jorge? Certo. E esta pessoa é responsável de informar a Receita, né, sobre vamos dizer assim, essas eventuais situações. Então, se você tem herança e essa herança te dá rendimentos, é interessante que você faça essa declaração correta. E quando a pessoa vende um imóvel, nós sabemos que faz alguns anos que a Receita não corrige mais o imóvel quando se comprou aquele imóvel. Fica aquele valor, você continua declarando aquele valor que se comprou. Às vezes pode ser 20 ou 30 anos. Como é que se faz essa atualização, professor Mário? Olha, é importante, e você ressaltou, essa pergunta é muito importante, Jorge. Vamos até usar um exemplo, né? Comprou lá o lote, a casinha lá por 20 mil, né? Há 10 anos atrás, e hoje né? Nem se declarava, porque não entrava vamos dizer assim, na participação mínima que a Receita exigia. E hoje esse imóvel vale 200 mil. Certo. Na hora que você vende, não tem como, até o comprador que comprou vai declarar, então vai aparecer lá para a Receita que esse imóvel foi vendido a 200 mil. E aí a Receita vai estar fazendo a seguinte pergunta, o Jorge lá tinha um imóvel, né, declarou 20 mil e hoje vale 200 mil? Como assim? Né? Eles vão querer explicações. E aí, então, é interessante, Jorge, que você venha fazendo a correção. Né? A cada ano, na sua declaração, você tem a sua residência, você venha corrigindo o valor do seu imóvel via os mecanismos aí, normalmente os imóveis, né, corrigido o nosso IPTU pelo Índice Nacional, né, de Preços da Construção Civil, né, o INCC,
Então, é um parâmetro de você estar corrigindo o teu imóvel. Uma outra informação, você faz uma reforma na sua casa. Né? Muitas vezes o contribuinte, ele esquece de levantar essa informação no momento da receita da declaração do ano da reforma. Então, é importante, olha, eu fiz uma reforma, gastei 20 mil, né? Então minha casa de 20 passou a 40 devido a aumentar a garagem, coisa e tal. E você vai corrigindo, né, esse bem que você tem e que está sendo agregado um valor, porque está tendo um dispêndio de dinheiro nele, né? E na hora de vender vai ter a sua compensação. O senhor aconselha a pessoa a guardar os documentos comprobatórios até quantos anos? A lei parece que fala 5 anos, né? Perfeito. Eu acho que o mínimo, né, a ser exigido é os 5 anos. Por quê? Porque a Receita, né, pode, embora hoje o sistema da Receita é um dos melhores do país, né, e até da América Latina, na confrontação dos dados, e nós entendemos que até 5 anos é um ano plausível, né, porque pode acontecer de um outro momento, uma outra instituição ter lá a sua restituição presa na malha fina, e ao conferir os dados, o cidadão, o contribuinte que declarou, né, aquela empresa, também pode ser chamado a depor, a esclarecer algumas informações. E aí, se você tem os dados guardados, fica muito mais fácil, né? Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Marcos Barbosa, falamos a respeito do imposto de renda, ele que está lançando este manual Imposto de Renda pela editora IBPEX. Este material todo pode ser encontrado na editora IBPEX, professor? Perfeitamente. Lá no site da editora, né, www.editoribepex.com.br, eles estão fazendo a comercialização, Jorge. Ele é composto de um livro e de um DVD, para que ele possa assistir ali, né, a programação. Curto, rápido, bem dinâmico. Muito obrigado, professor Marcos. Jorge, um prazer entrevistá-lo em Gestão Pública em Debate. Muito obrigado. Sonhar com uma profissão bem-sucedida é bom. Então venha para o vestibular à distância Uninter e torne seu sonho realidade. Qualidade comprovada pelo MEC, primeiro lugar no Prêmio Top Educação e ainda 30 livros gratuitos. Vestibular à distância Uninter. Inscrições abertas. No atual cenário das organizações, cada colaborador é peça fundamental para o sucesso das empresas. É tempo de investimento e valorização do capital humano. Para que você esteja preparado para essas questões, o Grupo Uninter oferece o curso de extensão em gestão de pessoas. Aulas semanais e certificação de 40 horas. Capacite-se no Grupo Uninter e esteja preparado para os novos desafios da área empresarial. Inscrições até 24 de março. Informações e inscrições grupouninter.com.br. Inclusão não significa tratar todos como iguais, anulando as diferenças. Afinal, a diversidade é um elemento extremamente enriquecedor para a aprendizagem. Alunos e professores devem perceber, identificar e saber lidar com as diferenças. Para isso, o Grupo Uninter está lançando o curso de extensão universitária em inclusão escolar. Aulas aos sábados, das 9 às 9h50, de 26 de março a 14 de maio. Venha saber mais sobre este assunto tão discutido nas escolas. Certificação digital de 40 horas. Informações e inscrições www.grupouninter.com.br/inclusão escolar.
retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública das modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado através dos canais digitais da rede CEBED, a rede EDSAT, os canais da educação em todo o Brasil. Neste segundo bloco, nós vamos debater a reforma política sobre a ótica municipalista. E para isso nós convidamos o advogado Dr. Joab Souza Ribeiro, que é Procurador Nacional da União dos Vereadores do Brasil. Ele foi 3 mandatos vereador de Ilhéus, Bahia. Ele é especialista em gestão governamental e educação informal. Dr. Joab, eu quero inicialmente agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate. Nós temos muitos alunos na Bahia, Ilhéus, a terra de Jorge Amado, de Gabriela, Cravo e Canela. Para nós é uma honra muito grande tê-lo aqui. Aliás, antes de iniciarmos este tema que é a respeito da reforma política que está em debate no Congresso Nacional, eu gostaria que o senhor falasse um pouco de Ilhéus, já que Ilhéus é uma das cidades mais antigas do nosso país, tem toda uma história. O senhor foi muitos anos vereador lá e o seu irmão também, mais velho, foi vários mandatos prefeito. Por favor, fale de Ilhéus. Parece que o senhor conheceu a Gabriela, conheceu o Nassib, a filha do Nassib. Conheci o Nassib, Jorge, conheci o Jorge Amado, conheci toda essa história que faz a história do cacau. Ilhéus, na verdade, foi capitania hereditária. É um município com quase 480 anos de história, quase 200 anos de elevação à condição de cidade. A história da cidade se confunde com a própria história de construção do Brasil. E foi um prazer ser vereador lá, é um prazer viver naquela cidade, até porque é uma cidade muito conhecida nacionalmente. O senhor nasceu em Ilhéus? Eu sou de Ilhéus. O seu irmão foi prefeito lá? Foi 3 vezes prefeito da cidade. Inclusive, na dele época, Jabes Ribeiro, na época, foi a cidade que criou a Fundação Jorge Amado, a Casa de Jorge Amado, que hoje é uma referência turística na região, e, querendo ou não, os romances de Jorge Amado ajudaram na construção do turismo, na construção e na divulgação da cidade de Ilhéus. Hoje vão muitos turistas a Ilhéus, inclusive navios. Por ser uma cidade que tem aeroporto, porto e um acesso fácil por rodovia, você termina facilitando. Só em navios, em média 30 navios por ano, você tem 6 voos diários para a cidade, tem um aeroporto de médio porte. Isso facilita. E é claro, você tem uma cidade que construiu a história do Jorge Amado, que é mundialmente conhecida. Você tem a história do Nassib, você tem a história da Gabriela, você tem a própria história do cacau. Além disso, Ilhéus hoje produz 15% dos computadores brasileiros. É uma grande indústria de montagem de computadores. Isso faz com que a cidade, que já é uma cidade com renome, tenha ainda todas essas condições. Essa cidade polo de informática, polo cultural e também polo de produção de cacau. E aqueles ambientes retratados pelo Jorge Amado, o Vesúvio, aqueles aspectos históricos que foram assim imortalizados, ainda existem lá para atração para os turistas? O Vesúvio existe. Além do Vesúvio, o antigo Bataclan foi reformado numa parceria entre o governo, na época do meu irmão, e a Petrobras. É um lugar belíssimo. Todos aqueles aspectos que estão colocados na novela estão preservados na cidade. É um palco de grandes visitas da cidade e óbvio que isso ajuda na divulgação do turismo e na geração de emprego e renda na cidade. O senhor parece que conheceu a Gabriela. O senhor poderia descrevê-la? A Gabriela era uma mulher morena, eu diria até mais para clara do que para morena, e de olhos muito azuis. Era uma mulher muito bonita,
Sempre foi uma senhora da sociedade respeitadíssima. Claro que Jorge transformou o romance, dando conotações culturais, outras conotações muito mais para venda, para comercialização no romance, porque o Jorge tinha uma criatividade, uma capacidade de escrever muito, muito grande, mas a Gabriela era uma figura da sociedade, uma senhora da sociedade, respeitadíssima, que casou com um gringo mesmo, que conviveu nesse bar, então essa história, mas... é uma história muito bonita. Mas ela era uma retirante da seca mesmo? Ou não isso é um necessariamente romance? não. Ela chegou, casou realmente com um gringo e o Jorge aproveitou toda essa história na confecção do romance, tão hoje conhecido. Então, o Dr. Joab Souza Ribeiro, como nós falamos, ele é advogado e tem discutido essa questão da reforma política com os vereadores, com os prefeitos de todo o Brasil. Eu gostaria que o senhor nos relatasse o que está acontecendo no Congresso Nacional. O senhor acha que essas reformas que estão sendo propostas, há uma comissão na Câmara dos Deputados, outra no Senado, isso vai avançar mesmo? Ou, no seu ponto de vista, o que está acontecendo ali vai acabar dando em nada, porque esses que estão lá, os deputados e senadores, são sempre beneficiários desse modelo que nós temos aqui no nosso país? Perfeitamente. O mais importante a considerar nesse momento, Jorge, é que você tem dois aspectos. Primeiro, há uma decisão clara da Presidente da República, tanto no período pré-eleitoral como no período eleitoral, de que o seu governo estimularia a reforma política. E a Dilma tem um perfil mais técnico, vamos colocar assim, do que o governo anterior. Segundo, os grandes partidos do Brasil têm interesse na reforma política. Para nós municipalistas, nos interessa o que essa reforma vai mexer no município. Então, a União dos Vereadores do Brasil, as entidades municipalistas estão muito mais preocupadas sobre a ótica do município. O que vai ter de modificação no município? Por exemplo, vai ter coligação partidária? A Comissão Especial da Câmara, que ontem trabalhou até tarde da noite, definiu que não. Nas proporcionais, nas eleições de não, ou seja, os vereadores que estão hoje em diversos partidos, nos 5.500 municípios brasileiros, não terão possivelmente a coligação. Ora, isso de imediato provoca a quebra dos pequenos partidos. Esses pequenos partidos serão aniquilados na reforma política. Em um segundo momento, prazo. Reforma política tem a ver com financiamento de campanha. Terá financiamento de campanha? Na verdade, não há decisão clara sobre esse assunto. A meu ver, e ao ver da União dos Vereadores do Brasil, o modelo atual favorece os grandes empresários, os grandes grupos econômicos que terminam patrocinando campanhas de seu interesse e prejudicando a representação. Ainda a questão do voto distrital, ou do voto distrital misto, que é o modelo atual, Jorge, é um modelo perverso. Ele não permite uma representação digna da sociedade. Ele não permite que os diversos espaços geográficos desse país tenham representação, tanto nas Assembleias dos Estados como na Câmara Federal. O que a gente quer é que tenha a possibilidade do municipalista, do cidadão do município, se ver representado tanto na Assembleia como na Câmara Federal. O modelo atual não prevê isso. Então, nós defendemos que o voto distrital misto é aquele que mais se aproxima do respeito ao eleitor dos diversos rincões desse país. Segundo, mesmo que você venha numa combinação com o voto proporcional, você já resgatou esse espaço geográfico, esse nicho geográfico que não tinha representação. Isso a gente quer. A questão do financiamento público, a questão da coligação, são questões que não vão acontecer ainda, mas nós acreditamos que até maio esse grupo de trabalho tenha fechado esse pacote. No nosso país, esse modelo em que temos um distritão e a chapa é aberta, você vota no candidato, são apenas 2 países no mundo, é o Brasil e a Finlândia, que adotam esse sistema. Exatamente. Porque, na verdade, o modelo europeu hoje é um modelo parlamentarista. Você tem o caso dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos o Congresso é muito forte. Então você termina só Brasil e Finlândia desse modelo, dessa forma. E se só 2 países no mundo têm essa forma pura com esse modelo, é óbvio que isso está errado. Então a gente precisa fazer essa modificação. Na América do Sul, Dr. Joabes, nós temos o modelo de listas partidárias. Paraguai, Argentina, Bolívia. Esses países, os partidos normalmente têm uma tradição, às vezes de séculos. O senhor acha que em relação à lista partidária, ele também é limitante, esse modelo? A lista partidária caiu em 2007, foi derrubada no Congresso Nacional. Mas eu tenho a impressão
que os que defendem a lista defendem por um interesse. Eu não tenho interesse, por uma posição de valorização do militante partidário. Ora, o cidadão militante partidário ou a cidadã que vive o dia a dia do partido, que defende a ideologia do partido, teria prioridade na lista. Sob esse aspecto é positivo. Mas, ao mesmo tempo, nos casos onde o poder econômico e o poder político é dominante no partido, esta pessoa seria o primeiro da lista, possivelmente sua mulher segundo, ou filho terceiro, ou agregado quarto. Isso traria um prejuízo significativo para a democracia brasileira. Mas eu acho que nós temos que ter a coragem de discutir a lista, mesmo que sejamos contrários. Que eu acho que esse é o momento de ouvir a sociedade. E, por estranho que pareça, a União dos Vereadores do Brasil foi convidada para a discussão. Isso vai ser importante, nós vamos levar, o companheiro Bento vai levar a proposta da UVB para que a gente possa também participar desse processo democrático. Em relação ao mandato de 5 anos, ou seja, hoje nós temos a possibilidade da reeleição para os cargos executivos. E o mandato tanto dos deputados, do presidente, dos vereadores, prefeitos, é de 4 anos. O que o senhor considera, qual a sua visão a esse respeito, já que há digamos assim, um consenso de acabar com a reeleição? O instrumento da reeleição no Brasil sempre foi usado de forma profundamente equivocada. O prefeito trabalha, o gestor trabalha e quando se aproxima da eleição ele converge todos os atos da administração. Isso você observa até no próprio lei orçamentária. Há um direcionamento político para se ganhar, para se retornar à prefeitura, se retornar ao governo no processo da reeleição. O que se está dizendo é o seguinte: aumenta o período do mandato, sai de 4 para 5 anos e acaba o instituto da reeleição. Eu defendo esse projeto porque eu acho que é mais interessante você ter um mandato maior. Eu defenderia até um mandato de 6 anos, já que nós não podemos ser parlamentaristas, e eu defendo o parlamento. Como não podemos ser parlamentaristas, seremos presidencialistas, mas sem reeleição. Eu acho que seria o ideal para esse momento democrático do Brasil. E a coincidência de todas as eleições no mesmo período? Hoje, a cada 2 anos, nós temos eleições. Como é que o senhor vê esse aspecto? Jorge, eu só tenho uma preocupação nisso. Você já vota 6 vezes em uma eleição e mais 2 ou 3 em outra eleição. Será que nós temos um eleitor ainda pronto para colocar 9 votos em um sufrágio desse? Será que nosso povo está preparado, tem que ter coragem para dizer, o nosso povo está educado, tem instrução suficiente para depositar 9 votos ou 10 votos em um mesmo momento? Eu não sei se nós temos isso ainda. Mas é claro que se você unifica todo o processo eleitoral, você primeiro diminui o gasto, quebra essa questão de que a cada 2 anos, você na verdade pede, administra um ano, faz política um ano. Administra um ano, faz política um ano. É claro que isso prejudica a administração, prejudica o desenvolvimento do país. Mas, ao mesmo tempo, me traz a preocupação, nós temos ainda uma população preparada para isso. Discutir também questões como voto obrigatório, discutir questões como financiamento público, são questões que a gente vai debater até maio, mas eu confio muito que o Congresso possa modificar o sistema atual, colocar um sistema com melhor representatividade, que isso só vai ajudar a democracia. O senhor falou a respeito do voto obrigatório. O senhor acha que o Brasil atualmente já é a 7ª economia do mundo? Nós estamos caminhando a passos largos em direção a nos tornarmos a 4ª ou a 5ª economia nos próximos anos. O nosso nível educacional está elevando. O voto obrigatório nesse momento, ele ainda se justifica? O voto obrigatório, primeiro, é antidemocrático. Ele fere as liberdades individuais do cidadão, tão elogiada lá no artigo 5º da Constituição. Mas nós vamos entender assim, o meu questionamento, na verdade, é, o Brasil já está pronto para não obrigar o cidadão a votar? Eu defendo que não deveria ser obrigatório. Eu só tenho preocupação se isso não seria usado de outra forma, pressionar, comprar, todas essas formas que a gente repudia. Mas eu acho que já está na hora da gente começar a pensar e refletir sobre a possibilidade de eliminar o voto obrigatório. Uma questão que diz respeito ao processo eleitoral, embora não esteja sendo discutido ali na reforma política e a reforma das eleições, diz respeito à nossa urna eletrônica. A urna eletrônica, ela é elogiada aqui internamente, mas poucos países do mundo adotaram, porque você não pode conferir o voto se você votou efetivamente ou não.
E há denúncias em várias partes do Brasil e dúvidas. O senhor não acha que chegamos num momento em que a urna deveria imprimir esse voto, a pessoa conferir e daí ele cair lá numa urna, pelo menos algumas, para se ter um controle e poder manualmente verificar se aquilo corresponde ao que está na urna? Basta uma resolução do TSE para obrigar, após a conclusão do voto, o vereador ter acesso, inclusive a urna pode expedir um comprovante da posição do seu voto. Mas isso depende de uma resolução do TSE nesse sentido. Mas eu acho que o Brasil é referência mundial em urna eletrônica, como é referência em vacinação. O Brasil já participa com algumas referências mundiais, mas seria importante para o eleitor ele ter uma forma dele provar ou comprovar a sua posição de voto. Mas aí precisa ser regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral essa questão. O senhor falou a respeito do voto distrital misto, que existe na Alemanha, em alguns países. Aqui no nosso país, no início do século XX, um dos grandes pensadores do início da pátria foi o Alberto Torres. O Alberto Torres foi deputado federal, foi governador do estado do Rio de Janeiro, foi ministro do Supremo, e ele escreveu algumas obras refletindo sobre a sociedade brasileira e até sobre o processo eleitoral. Uma das suas obras, ele tratou justamente do voto proporcional. E ele propõe que, quando você elegesse um deputado federal, nós pudéssemos eleger o deputado no distrito, o deputado no estado, daí se adotaria um modelo misto, e o deputado nacional, ou seja, 50% dos deputados ou dos deputados estaduais e federais seriam eleitos em distritos eleitorais, daí o eleitor teria o contato direto com o eleitor poderia fiscalizar aquele deputado a cada 700, 800 mil eleitores. Um deputado que seria eleito em listas abertas, hoje ocorre dentro do Estado, e 25% dos nossos deputados seriam eleitos em listas fechadas nacional. Então nós teríamos lá no Congresso Nacional, 50% dos deputados teriam uma visão distrital, ou seja, lá da sua comunidade municipalista, dos seus municípios onde ele atende. Outros 25 teriam uma visão do Estado que ele representa, e 25 teriam uma visão nacional. Eu sei que essa é uma ideia nova, mas gostaríamos até de debater essa ideia com o senhor, que vai levar isso lá para o Congresso Nacional. A matriz do voto é grega. Esse modelo é da década de 60. Esse modelo existia da década de 60. Agora, veja bem, já pensou na possibilidade de você ter uma forma de votar tão interessante como essa, onde o deputado do meu distrito está próximo de mim, é de minha cidade ou de uma cidade vizinha, eu conheço a história dele, eu conheço a experiência dele, eu sei do seu comportamento, porque ele está muito próximo de mim, essa pessoa vai me representar no Congresso. É óbvio que é mais fácil esse modelo. O modelo atual ele é perverso na medida em que eu posso estar votando uma pessoa que só vou ver daqui a 4 anos novamente. Não por culpa do cidadão que foi votado, mas por culpa do modelo. Claro. Essa proposta, para mim, seria a mais interessante de todos, porque ela teria todos os modelos de representação estariam acontecendo nesse momento, seriam contemplados, vamos dizer assim. Isso permitiria, primeiro, a representação da base geográfica, a representação do modelo atual, e você teria diversos perfis lá colocados. Sem dúvida alguma, seria um sonho, e eu espero que esse sonho esteja próximo de acontecer agora no Congresso. Pela sua experiência, Dr. Joabes, o senhor, além de um político municipalista, também foi presidente da União dos Vereadores do Brasil. O senhor acha efetivamente que esta reforma que está no Congresso vai ser aprovada? Porque, como o senhor disse, acabando com as coligações proporcionais, vão restar meia dúzia de partidos, talvez, no nosso país, porque hoje alguns partidos, eles dependem dessas coligações, até porque eles representam certas minorias. Por exemplo, vamos pegar aí os verdes, os comunistas, que não tem uma militância muito, embora tenham os seus militantes, mas não tem uma representatividade muito grande. O senhor acha que hoje dos 28, 29 partidos, nós ficaríamos com quais partidos? Eu primeiro quero defender, eu tenho a impressão de que essa reforma, tudo que está se discutindo hoje na Comissão Especial da Câmara, não vai acontecer, lógico.
Mas, primeiro, há uma decisão mais clara do governo enquanto a reforma. Os 4, 5 grandes partidos desse país, como o PSDB, o DEM, o PT, o PP, o PSB, querem a reforma, e quando os grandes querem, ela termina acontecendo, não na magnitude que ela está colocada, mas vai acontecer uma reforma. Mas não acredito que sobreviva muitos partidos depois da reforma. Eu não sei se ficaremos na meia dúzia, mas eu acredito que sobrevive aí entre 8 e 10 partidos. E assim como no passado nós tivemos o bipartidarismo, esses outros segmentos dos verdes, se não forem contemplados, ou dos comunistas, ou ainda de outros segmentos, terminam se engajando, fazendo, como o PT já teve 13 facções, o meu já teve 3, 4, e assim é normal, termina se agregando a partidos constituídos que mais se aproximam de sua linha ideológica, dentro dessa paralela. Mas é claro que haverá um prejuízo significativo para os pequenos partidos desse país, significativo, e a reforma tem uma direção clara nesse sentido de acabar com o que eles chamam, o grande chama de sigla de aluguel, o pequeno chama de posicionamento ideológico, que eu tenho que se encaixa nessa sigla, mas na verdade a gente sabe que não é assim que funciona. Metade dos pequenos partidos desse país são siglas de aluguel. E é preciso que o país dê um basta a isso e tente preservar partidos como o PV, como o PCdoB, que tem uma definição ideológica clara e que eu acho que deveria ser preservado. Mas é óbvio que vai ter uma extinção de partido em massa, é o que os grandes querem, os grandes têm 400 votos lá em Brasília. Uma outra questão, Dr. Joabes, diz respeito à lei da ficha limpa. Está para ser definido no Congresso. Eu acredito que a sociedade brasileira toda considera isso um avanço. Nós sabemos que o Supremo, agora, com a sua composição completa, vai decidir sobre isso. Gostaria que o senhor fizesse uma análise, como os vereadores veem essa questão da lei da ficha limpa, o que significa isso para o aperfeiçoamento das nossas instituições democráticas. Primeiro, a regra atual define 2 critérios claros. Quem está inelegível, e se considera inelegível quem está com a ficha suja, vamos chamar assim, quem teve julgamento de contas por órgão competente. 2, quem teve decisão em qualquer outro aspecto da vida por colegiado. Órgão judicial colegiado, ou seja, teria que ser a nível de Estado. Certo. Quem se encaixa nesses 2 momentos está com a ficha suja. Quem não se encaixa está com a ficha limpa. No entanto, a decisão do Supremo vai no sentido de clarear mais essa história. Eu defendo a tese, Jorge, a UVB defende uma tese, que é preciso ficar caracterizado o instrumento da improbidade. Você não pode pegar um cidadão que foi presidente de Câmara ou prefeito, que esqueceu de mandar uma certidão para o Tribunal de Contas, e a partir desse momento, mesmo tendo sido probo toda a sua administração, ele é considerado ficha suja. Não é uma certidão, não é a ausência de um documento. Hoje é. Mas o que a gente quer, na verdade, é que o Supremo ensine no seguinte sentido. É preciso que fique caracterizada a improbidade para gerar ficha suja. Não pode ser de outra maneira. E respaldado o que diz o artigo 5º, a ampla defesa e o contraditório em qualquer dos casos. Correto. Mas eu acho que é fundamental que o Supremo decida essa matéria para facilitar a vida de todos aqueles que desejam continuar na vida pública. Então, nós entrevistamos nesta noite o Dr. Joabes Souza Ribeiro, ele que é Procurador Nacional da União dos Vereadores do Brasil, ex-vereador de Ilhéus, especialista em gestão governamental e educação informal. Dr. Joabes, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Prazer foi nosso estar aqui, Júlio.